Sr. Ministro, a defesa, a segurança da nossa soberania tem sido um tema que a Iniciativa Liberal tem versado muitas vezes, é uma preocupação que temos, seja naquilo que é a soberania territorial que nós temos, não só o nosso território, inclusive o nosso território marítimo, quando até falámos da questão da proteção dos cabos marítimos e mesmo de outras vertentes, quando falámos da preocupação da questão da aquisição de scanners chineses para os nossos portos, mas também nos preocupa a questão das nossas embaixadas, da nossa rede consular. Eu não vou fazer uma pergunta, porque já houve outro grupo parlamentar que fez e o Sr. Ministro respondeu, mas na resposta que deu sobre a questão de funcionários não nacionais que estão ao serviço das nossas embaixadas em determinados países, usou uma expressão que é, às vezes temos que nos conformar. Eu gostava mesmo que não nos conformássemos com determinadas regras que são impostas por esses países e que o caminho fosse aquele que depois disse a seguir. E, portanto, há determinadas embaixadas e consulares nossos que estão em países, eu vou chamar, sensíveis, que provavelmente a nossa equipa, seja diplomata ou técnicos, tem que ser totalmente nacional. É mesmo o caminho a seguir. Em determinados países que eu chamei sensíveis. Até porque aquilo que a Rússia fez agora, de pôr uma empresa, uma agência de recrutamento, é inaceitável. Portanto, não me vejo como solução que aceitemos, que nos conformemos a uma metodologia do regime russo, da República Rússia, é isso. Mas relativamente às nossas embaixadas, à nossa rede consular, eu queria lhe questionar de um recente despacho que fez, que assinou, o despacho 12.156, tem a ver com a determinação da classificação dos serviços periféricos externos e na sua intervenção inicial focou isto, portanto penso que provavelmente já estaria à espera de algumas perguntas sobre isto. A minha pergunta é muito óbvia, portanto da classe A, B, C e D, porque é que as nossas embaixadas e os consulados na Venezuela se mantiveram a nível C e não foram para nível D. Muito obrigado, Sr. Para a esquerda. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faça favor. Bom, Sr. Deputado, obrigado pela pergunta. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que, por exemplo, essa questão da Rússia, a China já tem esse sistema. A Rússia importou agora o sistema da China. Há uma coisa que lhe vou dizer, e que, sinceramente, às vezes nas posições em política externa da Iniciativa Liberal, é aquilo que eu vejo. Quer dizer, nós temos que ter princípios, defender valores, mas também temos que ter alguma realpolitik. Não vale a pena termos ilusões sobre isso. E o que às vezes parece é que a Iniciativa Liberal pensa em algumas posições, por acaso, não acho que seja o caso desta, mas em algumas posições pensa que Portugal é uma ONG, Portugal é um Estado. E um Estado tem que conduzir relações, Portugal tem que conduzir relações com preocupações de Estado. E, portanto, isto significa Estado a Estado. E muitas vezes não como uma ONG. O que não quer dizer que Portugal não esteja vinculado aos valores, mas tem que ter também algumas concessões à realidade. Eu digo isto com toda a franqueza. Agora, e é assim que é. Agora, podem vir criticar por causa disso, mas um dia que tenham essa responsabilidade verão que mudarão de posição. Dito isto, sinceramente, quanto à questão da classificação dos postos. Essa é uma proposta que tem competência exclusiva do Conselho Diplomático, mas a proposta que fez o Conselho Diplomático está bem. Não há até agora nenhuma razão para considerar posto D, que é uma inovação do Estatuto da Carreira Diplomática que este Governo fez aprovar, fazer posto D a Venezuela. Não há nenhuma razão para isso. Não é a situação que nós temos em Kinshasa, por exemplo, não é a situação que nós temos em palcos de guerra, Ramallah ou Tel Aviv ou Kiev, não é essa a situação. É uma situação totalmente diferente. Posto C já é um posto bastante difícil e exigente e, portanto, na Venezuela não havia nenhuma razão para o fazer. Até agora, eu não sei se a situação da Venezuela, nós vemos que há aqui uma mudança geopolítica relevante, não vai, eventualmente, deteriorar-se e, nesse caso, estamos sempre a tempo de passar um posto D, um posto C para D, ou de passar um posto D para C, ou passar um posto C para B. Essa é algo que nós podemos fazer a qualquer altura. Há uma coisa que este Governo tem a seu recorde e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mais uma vez, não vai buscar. Não vai gostar, mas é que nós somos muito rápidos a mudar, por exemplo, de B para C, em vários casos, e no caso do governo anterior demorava-se eternidades. Portanto, comigo isso não vai acontecer. Neste momento,
a avaliação que eu faço é de que não existe nenhuma razão para baixar a classificação da Venezuela. Não quer dizer que não venha a existir. Estamos numa situação muito dinâmica, todos estão a acompanhar esta mudança e pode haver uma deterioração que justifique isso. Falo-emos com grande brevidade e celeridade. Muito obrigada, Sr. Ministro. Ainda em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Não. Ainda sou eu. Ainda sou eu, depois é que é eu. Então faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, aquele primeiro comentário eu acho que o trazia na algibeira para o dizer, independentemente das perguntas que eu colocasse. Mas eu vou aceitar e vou ao jogo consigo. E vou-lhe falar de algumas ONGs. Vou-lhe falar de uma ONG chamada Alemanha, outra chamada Reino Unido, França, Países Baixos, Suécia, Finlândia, Espanha, Chequia, Lituânia, Áustria, Irlanda, Dinamarca, Itália, Suíça e Polónia. Não sei se conhece estas ONGs. Estas ONGs, o que é que têm em comum? Várias coisas, mas eu vou especificar uma delas. Têm representação, não diplomática, mas têm representação em Taiwan, em Taipei. E, portanto, eu pergunto-lhe se acha que Portugal também poderia ter esta vertente da ONG que estas ONGs têm e para quando abrirmos uma nossa representação, estou a falar ou da AICEP ou do Instituto Camões, é disso que eu estou a falar, em Taiwan. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor. O que lhe vou dizer é assim, é extraordinário que diga que esses países são ONGs. Se não conhece a atuação da política externa de cada um desses países, cada um por ele, Sr. Deputado, é realmente, sinceramente, é que aqui é preciso nós falarmos com, eu diria, com franqueza sobre estas matérias. Se me diz que o Reino Unido ou a França não têm realpolitik, bom, ou a Itália, ou a Irlanda, ou a Áustria, bom, eu diria, vou ali e já venho. Quer dizer, sinceramente, porque eu não sei onde é que foi buscar essa ideia, mas talvez é uma ideia peregrina. No caso a que se refere, Portugal vai manter a sua política, porque Portugal tem especificidades muito claras nesta matéria que outros não têm. E, portanto, nós vamos cumprir a nossa política, é esta, e ela não vai alterar-se. Relativamente à República Popular da China, não vai alterar-se. Sr. Ministro, eu queria lhe falar aqui de financiamento não direto do nosso Orçamento de Estado, mas europeu, portanto, os contribuintes portugueses também estão relacionados diretamente com esta questão. Em Moçambique, existem 2 financiamentos europeus para a manutenção da paz em Cabo Delgado, um de mentoria, de formação, portanto, direto de militares europeus que estão a acompanhar para capacitar as Forças Armadas moçambicanas, e depois outro que implica o auxílio militar do Ruanda efetivo em Cabo Delgado. A insurgência persiste em Cabo Delgado, as Forças Armadas moçambicanas continuam incapazes de erradicar estes grupos rebeldes que estão em Cabo Delgado, também continuam a não valorizar este apoio da missão da União Europeia de formação e capacitação. Gostavam que a Europa lhes desse material e, sobretudo, material letal, e isso a Europa não faz. E, portanto, neste quadro de enquadramento está a ser discutido e continua a ser discutido se este financiamento, nestas 2 vertentes, portanto, da missão de capacitação e também do auxílio militar do Ruanda, e é um tema muito sensível e, como sabe, não consensual no âmbito da União, se deve continuar. E, portanto, gostaria de saber se o Governo tem, de facto, estado a acompanhar este tema, se defende a manutenção, imagino que sim, deste financiamento, e, portanto, e com que argumentos é que estará a convencer também os parceiros no seio da União Europeia para se manter estes 2 financiamentos, para ver se Cabo Delgado se consegue, de facto, erradicar aquela insurgência que está a complicar toda a situação no território. Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, a propósito da questão das comunidades, eu deixarei para o Sr. Secretário de Estado, da questão de Moçambique, Portugal tem sido extremamente ativo na defesa e na manutenção destas 2 vertentes, seja da capacitação, seja mesmo do apoio, digamos, à situação em Cabo Delgado, o apoio direto, até mesmo a questão letal
está também a ser discutida e, portanto, não está excluída essa hipótese de vir a poder ser dada alguma capacidade letal, mas nós temos sido muito, muito ativos. É de facto uma situação que exige uma presença portuguesa nos debates europeus constante e com grande atenção, porque, como disse muito bem, é uma questão que não é consensual. Mas eu julgo que temos levado, enfim, a nossa voz tem levado as coisas a bom porto. É fundamental manter este apoio, é mesmo crucial, pelo menos para evitar que a situação se deteriore, porque esse risco, estamos neste momento, enfim, numa situação diferente, porque há o acordo entre Ruanda e a República Democrática do Congo, enfim, esta situação, enfim, de relativa acalmia, enfim, pode estar a favorecer aquilo que nós temos defendido, mas nós não sabemos se isso não mudará e, portanto, temos que estar sempre muito atentos.